Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao FIS em Exame, hoje dia 18 de setembro de 2020, começando ao vivo mais um FIS em Exame. Hoje a gente vai mais uma vez bater papo com um gestor, aquela baita oportunidade de olhar no olho, de entender como funciona, mais do que o frio da política de investimento, mas o calor de conhecer quem é que está por trás dos fundos que você investe, dos seus próprios fundos, né? Daqui a pouco a gente bate um papo com o Ricardo Almendra, que é sócio e CEO da RBL Asset. Vamos falar dos 4 fundos e mais de uma novidade, que não é exatamente um fundo imobiliário, mas que vai chegar a fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Novidade no mercado, muito bom a gente conhecer. Antes, como de costume, vou tirar dúvidas que você enviou, que chegaram pela internet. E antes ainda das dúvidas, deixa eu só conseguir abrir aqui, ó. Olha que legal na sua tela, ó. Boletim do mercado imobiliário, 1 milhão de investidores. Marco que precisa ser comemorado. Eu sempre tenho uma sensação ambígua, assim. Eu fico feliz de ter 1 milhão de investidores, mas ainda acho muito pouco, né? Porque, afinal de contas, estamos num país de mais de 200 milhões e muito mais pessoas poderiam investir em fundo imobiliário. Mas a gente chega lá, é só olhar esse gráfico que está na sua tela para perceber como esse crescimento vem sendo acelerado, como isso está sendo exponencial, e em breve a gente vai ver muito mais gente investindo nesse mercado de fundos imobiliários, com toda certeza. Eu não queria deixar passar, tem que registrar esse fato importantíssimo de ter 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Pessoas físicas, especificamente, já são mais de 1 milhão. No total, tem ainda o que a B3 classifica como outros, não sei exatamente o que está aqui, tem 924 institucionais, que são os fundos de pensão e outros fundos, os próprios FOFs, né, são investidores institucionais. Os não residentes são estrangeiros ou brasileiros que saíram do Brasil e se tornam para a Receita Federal como não residente, e 34 instituições financeiras, ou seja, não só a pessoa física, mas todo o mercado está chegando para investir em fundo de investimento imobiliário. Muito bom. Vamos a perguntas e respostas? Selecionei várias aqui, ó. Vou colocar a primeira que veio do Henrique Souza, você está acompanhando na sua tela, eu vou ler aqui, ó. Boa tarde, professor Arthur. Gostaria de saber como analisar o melhor momento para entrar em um FII. O Henrique, melhor momento, cara, melhor momento não existe, né? Você ficar esperando o melhor momento, você não vai casar, não vai trocar de emprego, não vai fazer faculdade. Assim, o melhor momento, de fato, não existe. Você pode até tentar identificar, de vez em quando, se não é um bom momento para entrar, mas o melhor momento, qual é o melhor mês, qual é o melhor dia, isso realmente não tem como te dar uma resposta, porque ela não existe. O que é importante fazer? Se você conseguir se desapegar dessa história de ficar procurando o melhor momento, porque daí né, quem procura o melhor momento fica com o dinheiro reservado lá e quer colocar tudo de uma vez. Ao invés disso, vá fazendo aportes regulares, vá investindo aos poucos o que você já tem para investir e reinvestindo os rendimentos, porque a partir do momento que você começar a investir, no mês seguinte já vai ter rendimento, então vai ter mais dinheiro para investir. Vai fazendo isso aos poucos e de uma forma regular. E aí você fica livre dessa preocupação com o melhor momento. O futuro é sempre incerto. Você vai ver muita gente falar, a gente está num período de incerteza. Alguma vez teve um período de certeza na sua vida? Não tem e não vai existir. Então começa a investir, vai devagar, vai aos poucos, você vai errar no meio do caminho, todo mundo erra, e isso faz parte de um processo de aprendizagem. Vá fazendo compras regulares que você vai ficar tranquilo. Mais uma pergunta aqui, ó. Essa bem interessante, cara, do Marcos dos Santos. Investir em imóveis por meio de FII é mais interessante do que comprar um diretamente? E em caso positivo, vender um imóvel e aplicar o dinheiro integralmente numa carteira de fundos imobiliários seria a decisão mais inteligente? Pô, Marcos, muito legal essa reflexão. Para a primeira parte da pergunta, então, investir em imóvel por meio de fundo imobiliário é mais interessante do que ter um imóvel diretamente? Não tenho a menor sombra de dúvida que sim, pela qualidade dos ativos, pela facilidade de diversificação. Ao invés de você pegar o seu dinheiro e colocar todo em um único imóvel, de um único tipo, numa única região, numa única cidade,
Imagina fazer uma carteira aí com uns 15 fundos imobiliários de segmentos diferentes e ter acesso a participar em uma centena de imóveis pelo Brasil inteiro. Não tem nem como comparar, né? A liquidez, a transparência, a segurança vai ser muito maior e muito provavelmente a rentabilidade também. Agora, a segunda parte da sua pergunta não é tão óbvia. Não é porque é melhor investir em FII do que investir em imóvel que necessariamente vai valer a pena você vender um imóvel para trocar por fundo imobiliário. E por que eu te falo isso? A que preço você comprou esse imóvel, a que preço você vai vender, quanto que isso vai te custar de imposto de renda, fora os custos transacionais, certo? Vai ter que pagar um valor para o cartório, vai ter que pagar um valor para quem te assessorar, né, para a imobiliária. Então você tem que colocar tudo isso na sua conta e ver se vai valer a pena fazer a troca, tá? Se financeiramente não for ser um baque muito grande, não vai ser um tributo muito grande a pagar, então faça, tranquilamente, porque você vai sair de um risco concentrado para uma diversificação e muito provavelmente a gente está falando em melhorar a qualidade dos ativos de uma forma assim muito grande, né? Imagino que, a menos que você seja um grande investidor e já tenha um pedaço de um shopping ou já tenha uma laje de 1.500 metros quadrados nas grandes avenidas das capitais, agora se você tem um apartamento, se tem uma saleta de 40 metros, não dá nem para comparar a qualidade dos ativos que você vai ter acesso via fundo imobiliário, mas tem que fazer conta. Então, o que eu posso te recomendar é contrate um planejador financeiro ou um consultor de valores imobiliários para ele te auxiliar com essa decisão, certo? Mais uma dúvida aqui, ó. Quem enviou foi o Henrique de Souza. Arthur, primeiramente, parabéns pelo novo programa e muito sucesso nessa nova jornada. Obrigado. Seu curso é um divisor de águas na minha vida. Oh, obrigado de novo. E, ó, já tem curso na Exame Academy, então estamos trabalhando bastante nele. Minha pergunta. Atualmente, possuo somente renda fixa e fundo imobiliário na minha carteira, bem diversificado. Devo ampliar os horizontes e investir em outros ativos ou posso ser feliz com foco nos FIIs? Ser feliz com foco nos FIIs significa vou parar por aqui que tá bom, eu tô feliz, né? Seguinte, Henrique, diversificação é sempre bom, é sempre bom. A sua carteira já está diversificada no sentido de que você tem renda fixa e renda variável por meio de fundo imobiliário. Precisa necessariamente ter ações no seu portfólio? Não, não precisa necessariamente. Se você ficar mais confortável com fundo imobiliário do que ações, não tem problema nenhum. Mas pode ter mais coisa nessa carteira. Sem falar com mais detalhes da carteira de renda fixa, que pode estar diversificada com títulos públicos, títulos privados, títulos pós e títulos pré, na parte de renda variável, imagina o seguinte, se você já tivesse uma parte pequena, não é para ser muita coisa, em um fundo de investimento, por exemplo, atrelado ao dólar ou a metais como ouro e prata. Você teria saído muito mais tranquilo durante essa crise, né? Porque enquanto os fundos imobiliários desvalorizaram, os títulos de renda fixa pré-fixado desvalorizaram, o ouro, a prata e o dólar foram forte para cima. Então veja como a diversificação, quando a gente consegue colocar ativos que não são muito correlacionados, como ela sempre incrementa os nossos resultados, além de diminuir os nossos riscos. Fora isso, um assunto que a gente vai bater papo daqui a pouco com o Ricardo Almendra, está cada vez mais acessível a todo mundo o investimento internacional. E uma parte do seu portfólio, você poderia pensar, sim, em melhorar ainda mais a diversificação, tendo acesso a ativos fora do Brasil. Embora isso implique em algum risco cambial, mas você troca de sistema, como se fala, né? Adiciona um outro sistema à sua carteira, uma outra economia maior, diferente, a possibilidade de ter fundos imobiliários de segmentos que a gente não tem aqui. Se você comparar um fundo imobiliário de logística no Brasil com um de logística nos Estados Unidos, não dá nem para comparar. Qualquer dia dá uma olhada no site da Prologis, você vai cair, assim, vai ficar assustado de ver o tamanho daquilo. Mas, de qualquer maneira, são dois segmentos muito parecidos. Agora, por exemplo, durante a crise, lá nos Estados Unidos, quais setores saíram muitíssimo bem? Data center e antena de celular. Tem fundo imobiliário disso lá. E não tem disponível aqui para a gente negociar em bolsa. Então, olha aí a possibilidade de, ainda dentro da classe fundo imobiliário, se diversificar ainda mais, só que dando um passo para a diversificação internacional. Pensa nisso, mas vai devagar. Assim como eu tenho certeza que você estudou fundo imobiliário para chegar nessa carteira diversificada, vai estudando essas outras possibilidades
e melhora ainda mais a diversificação do seu portfólio. Obrigado pela pergunta. Outra, Carlos Carneiro perguntou o seguinte: considerando a não renovação dos contratos do RBVA com o Santander, há cláusula contratual proibindo o aluguel desses imóveis para terceiros? Se positivo, quantos e quais imóveis possuem essa restrição e terão de ser alienados ao final do contrato? Carlos, é o seguinte, o Santander Agências em si, ele deixou de existir. Essa cláusula que você menciona, ela existia num fundo que era o Santander Agências. Então, todos os imóveis eram alugados pelo Santander e tinha uma cláusula lá de que, mesmo com o imóvel vazio, tinha alguma coisa que o Santander tinha um controle forte sobre os imóveis. Mas o que a Rio Bravo promoveu, né, a Rio Bravo incentivou e os cotistas aprovaram, é importante a gente fazer essa diferenciação, foi a incorporação do SAAG pelo RBVA, que é o Rio Bravo Renda Varejo. Então, o Santander Agências não existe mais. O regulamento do Santander Agências, onde previam essas cláusulas que davam mais poder ao inquilino, não existe mais, esse fundo deixou de existir. E o regulamento do RBVA não prevê nenhum tipo de amarra. Então, isso não existe mais. Tá? Houve no passado, mas não foi carregado para dentro do RBVA. Nesse sentido, você pode ficar tranquilo. Alberto Pinto, agora tem uma série de perguntas aqui sobre tributação, que sempre gera muita dúvida. O Alberto Pinto perguntou o seguinte: venda de FII com prejuízo pode ser abatida de vendas de FII com lucro em anos posteriores? Alberto, não só em anos posteriores, como em meses posteriores. Sim, se você vender fundo imobiliário com prejuízo, você guarda esse prejuízo, é um estoque de prejuízo, e aí se no mês seguinte, por exemplo, você já fizer uma venda com lucro, você vai abater. Se você me perguntou especificamente sobre anos, eu quero entender que você tem uma dúvida de, mas e se virar um ano para o outro, ainda assim eu posso usar o prejuízo? Pode, ele não tem prazo de validade. O que vai ser crucial para você carregar de um ano para o outro é que quando chegar lá março, abril, e você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você tem que colocar esse prejuízo lá. Tem um campo específico no programa da Receita para isso. Tá? Mas desde que você faça isso todo ano, você vai carregar, enquanto tiver prejuízo, você vai carregar. Abater um pouquinho, sobra ainda um saldo, até que você use todo esse prejuízo. Tá? Pode sim. Depois o Marcos dos Santos, perguntou o seguinte: olá, Arthur, bom dia. Bom dia porque ele escreveu a pergunta durante o dia, com certeza, né? Ó eu e o Fábio aqui, a gente dando um olé no Fábio. Olá, Arthur, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela resposta sobre o dedo duro. Sim, o Marcos mandou pergunta semana passada. Se possível, eu gostaria apenas de complementar a pergunta com uma segunda parte. Vamos supor que eu venda R$18 mil em FIIs em um mês e depois venda somente no mês seguinte mais 5 mil. Esse valor é acumulativo e assim que atingir os 20 mil, o dedo duro será cobrado? Agradeço muito, um abraço a você e ao Ricardo. Acompanho sempre os relatórios da RBR Asset e sou cotista de um dos fundos. Obrigado, abraço para você também. É o seguinte, Marcos, o dedo duro ele tem incidência durante o mês. Então, se no mês você vendeu 18 mil, nada foi retido, no outro mês vendeu 5 mil, nada foi retido. Agora, durante o mês, você fez uma venda de 18 mil no dia 3, e aí no dia 29 você vendeu mais 5 mil, então aí na nota do dia 29 vai vir a retenção daquele 0,05. Mas quando vira o mês, aí zera, isso é mês após mês, tá? Uma aqui do Eduardo Andrade, isso aqui um pouquinho mais complicada. Na venda dos direitos de subscrição de um FII, o imposto a pagar seria de 20% ou 15%? Pergunto, pois entendo que o direito de subscrição funcionaria como uma opção que tem a taxação de 15%. Vamos lá, Eduardo. Primeiro, eu vou te dar uma resposta que não é conclusiva. Se você for procurar na regulamentação sobre tributação, você não vai achar nada claro, específico, falando direito de subscrição de fundo imobiliário é taxado 2 pontos. Não existe. O que eu faço e o que eu falo para os meus alunos? 20%. Se a cota de fundo imobiliário é tributado em 20%, o direito de subscrição, eu vou entender que é tributado em 20%. Por quê? Tem um princípio básico do direito, que o acessório acompanha o principal. Da onde surgiu esse direito de subscrição? Ele não caiu do céu. Ele só existiu na sua posição porque você tinha cotas de fundo imobiliário
E essas cotas principal geraram o acessório direito de subscrição. Então, eu entendo que uma coisa acompanha a outra. Se a tributação desse é 20, a desse aqui também deveria ser, certo? Mas você considera que eles são como uma opção e que a opção é 15. A Receita não está preocupada com o que você pensa ou o que eu penso, tá? Mas, não, de qualquer maneira, pode ser que você esteja certo e eu errado, porque não tenho como fundamentar a minha resposta, mas a minha base para chegar nisso é, além disso que eu te expliquei, o acessório acompanha o principal, não quero ter dor de cabeça com a Receita. Recolho 15, amanhã a Receita finalmente se pronuncia e deixa isso bem claro, e fala lá, é 20%. E aí eu tenho que sair recolhendo atrasado com multa, juros e tal. Eu prefiro entender que é 20% a tributação, certo? Vamos lá, tem mais dúvida. Marco, quando um fundo é vendido, qual valor é repassado aos cotistas? Marco, eu entendi o seguinte da sua pergunta. Quando um fundo é encerrado, ou seja, imagina um fundo que tenha, por exemplo, um único ativo, esse ativo foi vendido e o fundo vai ser encerrado. Qual valor é repassado aos cotistas? Espero que seja essa exatamente a sua dúvida. E aí a resposta é simples. Tudo, todo o valor. O que pertence ao cotista? O fundo e, por consequência, o seu patrimônio. Não importa se o patrimônio está em tijolo, está em títulos públicos, está em CRI ou está todo em dinheiro. Então, vamos imaginar um fundo de tijolo, ele tinha um imóvel, este imóvel foi vendido e transformado em dinheiro. O que é o patrimônio do fundo agora? Todo o dinheiro. E a quem pertence esse dinheiro? Aos cotistas. Então, aí o fundo vai ser encerrado, porque o dinheiro poderia ficar lá e poderia comprar outro imóvel e seguir a vida do fundo. Mas não, então o fundo vai ser encerrado. O que o administrador vai fazer? Distribuir tudo para os cotistas. O que for lucro, se a venda desse imóvel gerou lucro, vai chegar para o cotista como um rendimento. E a devolução do principal chega com o nome de amortização de cotas. E aí cada um, é como se fosse uma venda, só que é uma venda coletiva pelo mesmo preço, todos os cotistas venderam pelo mesmo preço, e aí o que tem que fazer? Apurar qual é o preço de compra de cada um dos cotistas. Se tiver lucro, retém imposto de renda. Retém, porque neste caso da amortização total, é o administrador quem faz a apuração e que retém o imposto de renda já na fonte, certo? Aí tem todo um procedimento. Se você quiser entender melhor, procura os fatos relevantes do FVBI, que está acontecendo exatamente isso. O único imóvel do fundo foi vendido e o fundo vai ser encerrado, então já foi distribuído o rendimento e agora está sendo feita a parte da amortização, ok? Eduardo Bagaiolo. Boa tarde. Caso venha a ser permitida a posição vendida de fundo imobiliário, isso possivelmente não irá aumentar muito a volatilidade e, consequentemente, o risco de mercado dos fundos imobiliários, os aproximando ainda mais do mercado de ações, perdendo com isso um dos principais atrativos da indústria? Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Bom, estamos no campo das opiniões, certo? Ainda não existe, é bem provável que até o final do ano a B3 libere a possibilidade de venda, aluguel e venda descoberta de fundo imobiliário, e a minha resposta é, eu entendo que não vai aumentar muito a volatilidade de fundo imobiliário. Por quê? Também é um entendimento meu, uma opinião minha. O que sustenta a baixa volatilidade de fundo imobiliário? A distribuição relativamente constante e previsível de rendimentos. Todo mês pinga um dinheiro lá, é relativamente previsível saber quanto que vai pingar e relativamente constante. Digo relativamente porque a renda é variável e a gente viu na pandemia quantos fundos que tiveram diminuição ou até tiveram que zerar o rendimento. Isso ancora preço. Se você sabe, ou saber ninguém sabe, mas se você acredita que um fundo que distribuiu 50 centavos no mês passado vai distribuir 50 centavos por mais 6, 7, 12 meses, você sabe quanto pagar pela cota. Não adianta pagar R$ 300, que a rentabilidade disso vai ser muito, muito baixa e não faz sentido tomar esse risco na renda variável. Não adianta o fundo cair para R$ 50, que daria uma rentabilidade de 1% ao mês, que é rentabilidade demais. Então vai ter defesa. Então o que vale para compra também vai valer para venda, percebe? Embora vá passar a ter a possibilidade de operar vendido, a volatilidade ela vai continuar sendo ancorada pela distribuição constante de rendimento, né, relativamente constante e previsível. O que significa dizer o seguinte, que operar vendido em fundo imobiliário vai ser um desafio.
aquele investidor de ações que já está habituado a falar, acho que esse papel está caro, vou alugar e vender, se ele for fazer isso igualzinho em fundo imobiliário, ele vai perceber que a dinâmica vai ser diferente. Então eu entendo que a volatilidade não vai ter grande incremento e que isso vai trazer em si um desafio para quem quiser operar vendido e não para quem já está habituado a operar comprado, certo? Mas só quando estiver acontecendo para a gente ter certeza disso que eu estou falando. Uma última pergunta, caramba, eu vou deixar essa para a semana que vem. É a pergunta do Marcos sobre GPM, ou a melhor ainda, eu vou fazer essa pergunta para o Ricardo Almendra, que é gestor de fundo de CRI, Marcos, e assim, eu estou vendo aqui que já falei de mais de 20 minutos de programa, e quero aproveitar o Almendra, mas vou fazer essa pergunta para ele. Vamos lá, vamos bater papo com o Almendra? Só preciso entrar novamente aqui. Tá aí? Eu tô aqui. Que eu não tô escutando aí, só um minutinho. Coisas do ao vivo. Agora sim. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem, Arthur? Tudo jóia. Que bom te receber aqui no FIZ em Exame. Prazer enorme estar aqui com você, primeira vez aqui, muito legal, cara. Tá aí no home office e resolveu ficar por aí hoje? Estou no home office hoje, mas é o único dia da semana. Eu estou ficando de segunda a quinta em São Paulo. Aí na sexta-feira eu venho ficar com a família, porque os filhos com a escola não reabrindo, eu estou tirando, digo, não está no escritório, mas fico trabalhando aqui full time e dando um pouco de ajuda para as 3 crianças. A mais velha tem 6 anos, então dá trabalho aqui. Eu tenho uma de 7 e minha esposa é médica, então não tem home office na vida dela. Ela trabalha normalmente e sou eu que fico trabalhando de casa e cuidando da minha filha. É isso aí. Sei bem como é. Bom, eu tenho um monte de pergunta para você e vou aproveitar também para repassar algumas que chegaram. Mas falando da RBL, fundo imobiliário propriamente dito, são 4, certo? São 4 fundos listados, com mais, eu diria, evidência, mais pulverização. Tem um número bem maior de cotistas, mas os principais são 4. E desses 2 são de papel, um é FOF, e o primeiro de tijolo é o mais recente deles, não é isso? Repete para mim, Arthur, que cortou um pouquinho, por favor. São 2 fundos de CRI, um FOF e um de tijolo, correto? Exato. 2 fundos de CRI, um que a gente denomina High Grade, o outro High Yield, um fundo de Properties, que ele é híbrido, tijolo e escritórios e galpões, e um fundo de fundos que a gente até mudou o nome dele, hoje em dia a gente denomina ele um fundo multi-estratégia, porque ele tem uma liberdade tanto de fundos imobiliários como de CRI direto. Então, mas historicamente ele tem 70%, 80% em fundos imobiliários, é o nosso FOF. Então aí, nos fundos de papel, e com isso já consegui encaixar a pergunta do Marcos, os CRIs, alguns são atrelados ao CDI, outros ao IPCA, outros ao IGPM. E tem uma dinâmica diferente entre eles. E o que o Marcos tinha me perguntado é o seguinte: o que aconteceria de forma prática com um fundo de CRIs que fosse indexado somente pelo IGPM e considerando um índice negativo em algum momento no futuro? Então vamos imaginar que o IGPM fechasse o ano a menos 1%. O que aconteceria com os CRIs indexados ao IGPM? Eles sofreriam, salvo se, do jeito que a operação for descrita, desconsiderasse um mês de inflação negativa, que não é o padrão, você consideraria o efeito negativo na apropriação do retorno do fundo. Isso impacta diretamente o rendimento. E aí tem uma coisa super interessante, porém não
fácil de se explicar, bastante técnica, que depende muito do administrador do fundo de CRI, a maneira como ele apura resultado. Porque se leva em consideração o efeito caixa ou o efeito competência. Se é caixa, é o lucro caixa ou lucro competência. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai chegar como impacto negativo na distribuição de rendimento do fundo de CRI. Então, eu não ouvi sua resposta completa. De qualquer maneira, caso você já tenha dito, você me avisa. Mas fundo ou CRI, quando ele é indexado pelo IGPM, ele paga sempre IGPM mais alguma coisa, né? Não é como o CDI, que às vezes você tem um CRI que é 110 do CDI ou coisa assim. Ele é sempre IGPM mais X% ao ano. Então, essa parte de IGPM, em caso de deflação do IGPM, essa parte que é o valor nominal atualizado desvalorizaria, mas ainda teria a parte da rentabilidade pré-fixada, né? Então, diminui o rendimento, mas o rendimento não seria negativo. É isso mesmo. O que eu complementei... Você está me ouvindo agora? Tô. O que eu complementei é que, eventualmente, a parcela negativa, se for maior, ela pode ficar apurada lá como resultado negativo e, no futuro, ao receber a parte pré-fixada juros, isso vai netando, de alguma forma, vai acabar impactando o retorno, né? Impacta ou naquele mês ou no mês futuro, mas o fato é que o IGPM é um índice muito desejável por parte dos credores, né? A gente adora esse IGPM, mas ele é um índice muito mais volátil. Muito mais volátil. Muita alegria, como é esse ano agora, e tem anos, sempre depois do momento de muita alegria, o IGPM ele começa a cair mais rápido do que o IPCA, por exemplo. Muito também correlacionado com o dólar, né, Ricardo? O IGPM, você é professor e sabe disso, você me corrige se eu estiver errado, Arthur, mas 60% dele, ele vem do índice de preço no atacado, no IPA, né? E esse preço tem um componente muito forte da variação cambial. Então, quando acontece o que aconteceu esse ano, do dólar ir buscar alguma coisa entre 5 e 5,5, o efeito disso é muito forte, né? Falando ainda dos fundos de papel, você bem disse que um dos fundos é de CRI High Yield, ou seja, de alta rentabilidade, e a gente sabe que isso vem junto com mais risco, certo? E é uma carteira que tem, inclusive, CRIs de multipropriedade. Como que foi, ou como está sendo o impacto disso em função da crise, da pandemia? A distribuição do fundo talvez nem tenha sido afetada, mas alguma coisa lá na carteira de CRI está acontecendo de evento de crédito, de não pagamento? A gente não teve nenhum evento sério de não pagamento. A gente teve uma série de CRIs que a gente conversou com o devedor. Então, vou te dar um exemplo. Ele fala, olha, as minhas vendas diminuíram. Esse é um caso de multipropriedade, por exemplo. As minhas vendas diminuíram e o meu fluxo de caixa ficou mais apertado. Claro que eu tenho condição de pagar as obrigações, mas será que você pode me dar um respiro? Você pode me ajudar a passar essa fase de uma maneira mais tranquila? Então, eu tenho que pagar o mês que vem para você, além dos juros, eu tenho que te pagar, vamos supor, 1 milhão de amortização. Posso pagar 200 mil? Posso pagar 500 mil? Esse é um exemplo de coisas que a gente cedeu durante a crise. Toda vez que a gente faz uma operação, desde a mais conservadora, sem dúvida, até multipropriedade, com certeza, a gente tem uma figura chamada fundo de reserva. Sim. Que é um dinheiro que fica segregado com a securitizadora e a gente só usa aquilo lá em casos de necessidade. Então, eventualmente, você tem lá no multipropriedade 12 meses de pagamento de juros num fundo de reserva. Um devedor pode levantar a mão e falar, vamos usar 2 meses do fundo de reserva para passar esses meses do Covid mais difícil? Então, tudo isso são coisas que aconteceram, mas, assim, muito conversado, tranquilo, fruto também do nosso monitoramento do portfólio. A gente fica
em cima do portfólio, né? A gente, antes de chegar ao pagamento, a gente está conversando o tempo inteiro com o devedor, constrói, eventualmente, alguma adaptação que a operação precisa. Essas adaptações, às vezes, elas podem tornar a operação ainda melhor. Então, por exemplo, esse devedor que pediu para não pagar a amortização, a gente falou assim, olha, eu aceito você de pagar menos a amortização, mas vamos fazer o seguinte, esse valor vai para o fundo de reserva. Não vai para o teu bolso, fica para o fundo de reserva. Se a crise piorar muito e a tua operação ficar sem receita ainda pior por muito tempo, o nosso fundo de reserva estava mais gordo e a gente estava mais protegido. Então, muitas dessas negociações com multipropriedade foi assim, a gente conseguiu passar com tranquilidade, a carteira dos recebíveis teve uma queda, especialmente ali nos meses de maio, junho, julho, depois começou a voltar e normalmente o multipropriedade está ligado de alguma forma ao setor de turismo, né? São regiões, são resorts, que você compra aquela carteira de recebíveis e o turismo nacional, eu acho que ele ganha força nesse momento. A gente já está nos níveis igualzinho, inferior, antes da crise, no que tange a inadimplência. Está tudo bastante tranquilo. Muito bom, bom saber. E aí, à medida que ele vai regularizando o pagamento, vai repondo também o fundo de reserva, se ele tiver sido utilizado, né? Vai repondo o fundo de reserva. A gente também colocou uma cláusula, Arthur, que é interessante, que fala assim, ó, eu te dou esse respiro agora, mas na hora que o Brasil voltar ao normal e a tua inadimplência cair, tudo que você receber a mais, você me usa para amortizar extraordinariamente. Então, a operação, depois de 4, 5, 6 meses, ela já está no trilho de novo. Tem alguns casos que a gente aumentou taxa, por exemplo. Alguns a gente aumentou o fundo de reserva, outros casos a gente pode ter aumentado taxa. Tem alguns que a gente pode estender a operação. Porque fala, pô, esse cara é um ótimo devedor, está passando por um momento, eu vou dar uma ajuda para ele e vou esticar essa operação um pouco mais. Então, são 50 CRIs que a gente tem no portfólio, Arthur. Tem bastante entre os dois fundos, o RBRR e o High Yield, no caso, é o RBRY. Está passando, a gente soltou um relatório de risco, né, para os dois fundos, que faz análise de estresse, o que acontece, é muito bacana, acho que a gente foi, talvez, a primeira asset de CRI a soltar isso. Então, assim, eu estou muito tranquilo, o High Yield deve entregar um retorno aí na casa dos seus entre 7% e 8% de yield anualizado, considerando uma cota a R$100, e o RBRR deve entregar os seus 6, por volta de 6, 6,5, super tranquilo também de yield, considerando uma cota a R$100. Então, tá bem tranquilo. Já que você citou, ó, o Fábio Eduardo perguntou qual o racional do RBRL, rating dos imóveis naquelas regiões e com aluguéis que foram negociados num momento ruim de mercado, entre aspas. Ele quer saber qual o racional do RBRL. É uma ótima pergunta, porque a gente fez algo que não é tão comum. O nosso fundo de tijolo, de renda, é o RBRP, P de propriedade, de properties. E no final do ano, quando a gente fez o IPO dele, a gente comprou 4 galpões. 2 em Hortolândia, 1 em Itapevi e 1 em Resende, que é a fábrica, o galpão anexo à fábrica de caminhões da Volkswagen, da MAN Volkswagen. Quando a gente comprou esses 4 galpões, a gente pensou o seguinte, poxa, por que eu não empacoto esses galpões como um fundo? Por que empacotar como um fundo? Eu estou agregando muito pouco custo, porque eu não estou cobrando taxa de administração, então não tem taxa de gestão, tem só a taxa de administração nesse caso é a BRL, e eu consigo administrar a liquidez desse portfólio melhor. Então, é legal essa pergunta, porque eu posso dar um exemplo prático. O nosso fundo de renda comprou aproximadamente R$200 milhões desse portfólio. Tá? Nós já vendemos, ao longo da crise, R$15 milhões desse portfólio, e se a gente considerar uma taxa interna de retorno anualizada dessa operação, desses 15 milhões,
dá uns 35% ao ano de retorno. Então, o fundo nasceu, esses galpões empacotados como um fundo, nasceu numa cota de R$100, a gente vendeu num preço médio de R$110. Isso no intervalo muito curto de tempo. Então, se eu tivesse comprado direto os galpões, eu não ia conseguir vender um pedacinho dos galpões. Eu não ia vender um módulo do galpão. O galpão perde valor quando a propriedade fica fracionada. E eu consigo aumentar e diminuir a exposição do nosso fundo de renda com muito mais facilidade ao ter o RBRL. Então, agora a gente tem uma oferta do RBRL, uma oferta restrita, que a gente comprou, esse aqui é fato público, a gente comprou um galpão em Extrema, e a gente não, o fundo de properties não participou dessa oferta. Por quê? Porque dos 700 milhões dele, ele já tem 200 milhões em galpões. A gente não quis aumentar naquele momento. Vai ter uma oferta pública na sequência, mais uma oferta. A gente pode decidir participar ou não. Então, o racional é esse, é ganhar, ter uma alocação em galpões, em regiões que a gente, com inquilinos e regiões que a gente está muito tranquilo, e poder aumentar e diminuir. Ele fez um comentário sobre o preço. A gente comprou galpões com aluguéis correntes muito baixos. E a consequência, por quê? Porque foram aluguéis que foram negociados em 2016, 2017. Então, o inquilino que negociou um galpão em 2016, 2017, ele pagou um aluguel baixo, porque o Brasil estava numa crise tremenda. Sim. E para a gente, esse é o melhor dos mundos, porque eu estou correndo muito pouco risco. Se esse inquilino sair, vou dar um exemplo, eu tenho um galpão em Hortolândia que o inquilino paga R$16 o metro quadrado. Se ele sair, eu acho que eu vou arrumar outro inquilino pagando 16. Agora, se ele estivesse pagando R$25 o metro quadrado e o contrato acabasse agora, aí eu teria um problema. Sim. Então, para a gente, essa é a dinâmica. Muita gente olha só yield, e a consequência, normalmente, de um contrato ativo, galpão que tem 10 anos ainda de contrato, normalmente você está pagando, você tem um bom yield garantido, um bom inquilino, mas normalmente você está pagando muito caro nesse imóvel. E a gente é um caçador de tijolo barato. Essa é a nossa veia. A gente é muito mais um caçador de tijolo barato do que um comprador de yield. Estou caricaturando um pouco, mas é o nosso estilão, entendeu? E falando em tijolo, tem o RBRP, então, e que é um fundo multi-estratégia, né? Que opera em vários segmentos. Ainda são poucos no Brasil que fazem isso, né? São poucos, eu acho que é uma tendência, Arthur. Eu acho que à medida que a indústria de fundos imobiliários, e a gente vai falar um pouquinho de REITs depois, a indústria de fundos imobiliários ela cresce, o papel da gestão ativa vai ficar cada vez mais claro. Naquele ciclo de 2010, 11, 12, você teve muitos fundos de gestão passiva. Você praticamente não vê agora nas ofertas públicas esses fundos, e é natural. O natural agora é que você tenha gestão ativa, casas como a RBR e várias outras boas casas que surgiram com relatórios de qualidade, explicando, assim como um fundo multimercado, um fundo de ações, tem que explicar a sua inteligência, o seu stock picking, né? Então, eu acho que a tendência é você ter fundos multi-estratégia. A gente, quando montou o nosso fundo de tijolo, de renda, a gente pensou, eu tenho a leitura do mercado, eu vejo oferta, vejo demanda, entendo mais ou menos aonde o aluguel está indo, vai aumentar, vai subir, eu entendo de escritório, eu entendo de galpão, eu entendo de residencial, entendo de shopping, por que eu não posso misturar tudo isso? E o nosso fundo de propriedades para renda hoje é um fundo que tem basicamente 3 grandes grupos: escritórios, galpões e cotas de fundo imobiliário, basicamente que foram adquiridas no meio da crise aqui do Covid. A gente olhou o mercado, a gente tinha feito o IPO, estava com 200 milhões em caixa, a gente olhou e falou, tá na hora de comprar tijolo em bolsa, e não comprar tijolo fora da bolsa. A gente fez isso, agora no segundo semestre a gente está botando no bolso o lucro e vai devolver isso para o cotista como dividendo. E provavelmente reinvestir no próprio tijolo. Reinvestir no próprio tijolo. Me dá um minutinho só aqui, Arthur, que tá... Tranquilo.
tocando Isso um... é legal de fazer ao vivo, né? Ao vivo as coisas acontecem, o telefone toca. Normal, super normal. Pronto, consegui. Você tocou em 2 pontos aí, gestão passiva e oportunidades no mercado de fundo imobiliário. A gestão passiva está chegando no mercado de FOF, certo? Já tem um fundo de gestão passiva, outros tantos devem vir. A B3 tem feito uma movimentação importante para que a gente tenha ETFs propriamente ditos de fundos imobiliários. A B3, a parte dela, ela reformulou o IFIX e essa questão de liberar o aluguel de cotas também é muito importante para um gestor de ETF. Independente disso, o mercado já vem se movimentando e fazendo fundos com gestão passiva. Então, queria que você comentasse as duas coisas. Tem espaço, você vem com bons olhos a gestão passiva e como foi a gestão ativa neste momento de crise? No começo assustou, do meio para cá, teve boas oportunidades, deu para fazer bastante lucro, ou ainda o dinheiro está mais em caixa esperando a coisa ficar mais clara? Os ETFs, quer dizer, a gestão passiva no sentido que você descreveu, ela é crescente e é muito desejada. Eu consegui alocar em portfólios pré-determinados de escritórios, né? Um fundo de índice de lajes corporativas, um fundo de índice de shopping. Quer dizer, eu não preciso fazer o stock picking, eu faço um compilado dessa classe de ativo e consigo alocar de uma maneira rápida, com liquidez, consigo ficar long, consigo ficar short. Isso tudo é muito desejado. No meu comentário anterior, eu fiz a referência, e talvez tenha me expressado mal, a muito a fundo... passiva no tijolo, né? Fundos monoativos, isso não existir mais, cada vez mais. Então, isso é super desejado. A gestão ativa, eu acho que ela tá começando, está nascendo no Brasil, eu concordo 100% com o que você falou, esse 1 milhão de CPFs é uma data a ser muito celebrada, mas, a gente vai olhar para trás daqui a 10 anos e vai falar, como isso aqui andou, né? Lá fora, os REITs, mais de 20% dos americanos têm alguma coisa em REITs. Se fosse isso no Brasil, a gente teria que ter 45 milhões de brasileiros investindo em REITs, em fundos imobiliários. Mas a gestão ativa, eu acho que, de um modo geral, passou bem essa crise. Falando especificamente da RBR, foi uma super oportunidade para a gente poder explicar para o nosso investidor que a gente é agnóstico em termos de tijolo. Às vezes é hora de comprar fora da Bolsa, às vezes é hora de comprar na Bolsa. Para a gente tem lá, eu falei aqui já algumas vezes com você, a gente sempre fala disso, que é o tal do custo de reposição, que é muito uma referência de valor. Quanto custa para produzir um prédio? Essa crise trouxe oportunidades e ainda tem, viu? Posso citar um exemplo que é o TEP 11, o pessoal da Telos, que você conhece, Arthur, o André Abreu Pereira, amigo nosso, eles têm um portfólio, são 3 prédios, você compra hoje esse portfólio a R$ 11.500 o metro quadrado, é de graça. Esse portfólio, se você fosse produzir ele, te custaria 14 mil, mais ou menos. Então você fala, só a crise, é uma vez a cada 5 anos, e olhe lá que acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gestão ativa, ela especialmente para a gente, foi um momento bom da gente poder mostrar na prática e não só no discurso. E então, o investimento internacional, que a gente já queria falar, e chegou uma dúvida, que é aquela que eu falo que é a dúvida do cunhado, sabe? A pergunta do André Arcas foi a seguinte: gostaria de saber se a gestora tem algum projeto para criar um fundo para investir em REITs. E aí, então, eu vou pedir para você comentar essa novidade da RBR, que é uma estratégia para investir em REITs, que não é exatamente um fundo imobiliário, e também a questão dos BDRs. Se você acha interessante que os brasileiros possam comprar BDRs, e tem 30 REITs já listados aqui, e se é interesse da RBR que um FOF possa comprar possa comprar BDRs, o que, a meu ver, não está claro ainda na regulamentação. Olha, a gente montou um fundo, assim, a nossa ideia como casa, Arthur, é o quê? Ser uma casa que só faz imobiliário. E dentro do conceito de só olhar mercado imobiliário, desde há 6 anos eu montei esse negócio lá atrás,
junto com o Gui Bueno, hoje somos 9 sócios, 37 pessoas. Eu olhei e falei, cara, a gente não pode só olhar Brasil. Eu tenho que olhar Brasil e tijolo, papel, fundo imobiliário, não fundo imobiliário, e eu tenho que olhar fora do Brasil, até porque olhar fora do Brasil me deixa um investidor melhor também no Brasil. Perfeito. Eu consigo identificar se as coisas estão fora de preço ou não quando eu tenho uma base de comparação de Estados Unidos, de Europa. É o que um gestor multimercado, por exemplo, faz. Eu fui sócio da Red. Você conversa com o Stuberger e a cabeça dele é, eu tenho um mundo inteiro para investir, eu não tenho só o Brasil. E a legislação por trás do fundo de investimento multimercado permite que ele implemente essa cabeça através dos fundos de investimento multimercado, FIM, né? A gente ainda não tem isso no Brasil, então os nossos fundos imobiliários ainda não investem. Adoraria que investissem, mas eu entendo, a gente conversou um pouco sobre isso no passado, né, Arthur? Sim. Eu entendo que precisa de uma adaptação da regulação, da CVM permitir. Eu acho que mesmo depois que a CVM permitir, na minha interpretação, a gente vai ter que aprovar isso em assembleia. Então, eu vou pedir autorização para os cotistas que entraram no fundo no momento em que eu não podia comprar um REIT ou um BDR, eu vou pedir autorização para que ele me autorize, né? Então, esse eu acho que é algo que deve acontecer. Ou a gente lança um novo fundo imobiliário que pode comprar. Enquanto isso, o que a gente fez? A gente montou um fundo de investimento em ações. Por que ações? Porque os REITs lá fora são companhias. Sim. São idênticos às companhias que a gente tem aqui listadas em bolsa do setor imobiliário. Eles têm funcionários, eles podem se alavancar, tomar dívida, os funcionários têm stock option. Então, é muito parecido esse arcabouço jurídico, né, de uma companhia. E aí a gente conversou com a CVM, conversamos com o nosso administrador, e a gente fez uma parceria com a Vitrio, que é uma casa parceira, amiga nossa, e a gente lançou um produto que a gente chama de RBR Vitrio Real Estate Global, onde aproxima, no mínimo, 67%, mas hoje a gente está com 80% dele comprado em REITs, 20% em Brasil, dos quais uma parte alocada em fundo imobiliário. A gente faz um stock picking do que a gente acha que está mais barato. Não tem o benefício fiscal de você ter os dividendos isentos. Os dividendos eles ficam todos incorporados ao fundo. Por outro lado, tudo que eu vou tradando dentro do fundo, tudo que é ganho de capital, ele também não tem imposto. Você vai se apropriando desse ganho, a cota do fundo vai engordando, e no dia que tiver um resgate, o investidor paga só 15% sobre o ganho de capital, porque é um fundo de investimento em ações no exterior. Então, foi uma novidade, é o primeiro fundo de gestão ativa de REITs do Brasil. Eu tenho muito orgulho disso, porque acho que é uma tendência. Se a gente tiver um período de juro baixo no Brasil por muito tempo, essa internacionalização dos portfólios, a diversificação para outras moedas e outros ativos vai acontecer, e é o primeiro, acho que é o primeiro de muitos. Eu imagino que ano que vem, Arthur, adoraria lançar um fundo de dívida, crédito imobiliário. Então, eu tenho lá o high grade, o high yield, mas global. Então, imagina que eu vou lançar um fundo de crédito privado no exterior, podendo fazer CRI no Brasil ou nos Estados Unidos, aonde eu achar que está um risco-retorno melhor. Então, e só para fechar assim, a questão dos REITs, especialmente a crise trouxe uma oportunidade de compra muito legal. Muito legal. É uma classe de ativo, Arthur, que se você olhar no longo prazo, o ETF de REIT, né, se você olhar o retorno da classe REIT nos últimos 20 anos, bate o índice S&P 500 da Bolsa. Sim. Com menos volatilidade. Olhar nos últimos 15 anos, bate também. E a diversidade de opções de investimento, como você comentou na abertura, a gente pode investir em torre de celular, em data center,
você tem REIT de escritórios, mas só focado num tipo de economia, que é economia muito ligada à pesquisa, desenvolvimento farmacêutico, que eles chamam de biotecnologia, de life science. O maior REIT de escritório dos Estados Unidos é um REIT desse setor. Imagina, você falou da Prologis, né? A Prologis, 80 bi de dólar. É maior, é 3 vezes maior que toda a indústria de fundo imobiliário. Só a Prologis trada por dia 300 milhões de dólares. Então, é um mundo espetacular para a gente poder investir. Então, deixa eu entender melhor. É o RBR Vitrio Real Estate Global. Então, como ele não é um fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento em ações, quem quiser investir não vai encontrar cotas negociadas em bolsa, certo? Ele tem que procurar um distribuidor e investe como um fundo de ações. Ele pode investir todo dia e como um fundo aberto, como um fundo de ações, não um fundo listado em bolsa por prazo indeterminado. Então, inclusive, eu posso pedir resgate. Oi? Eu posso pedir resgate, inclusive. Pode, vai receber 90 dias depois. Certo. E a questão cambial? Então, eu até esqueci de comentar na abertura, respondendo a pergunta, que tem a possibilidade dos BDRs também para fazer essa diversificação internacional. E se eu comprar um BDR, eu estou exposto à questão cambial. E pelo que eu lembro do que a gente conversou, tinha uma solução para isso no fundo, né? A gente, para esse primeiro fundo, um pouco também pelo nível que o câmbio está, eu acho o câmbio hoje um pouco esticado. Eu acho que o câmbio vai ter uma volatilidade muito grande também. Eu preferi que o primeiro produto, em conversa com a Vitrio, a gente escolheu que ele é redeado. Então, todo o dinheiro que a gente manda para fora para comprar o REIT, eu travo a exposição cambial no mesmo dia, no mesmo minuto, eu faço a venda de dólar lá fora. Então, o que eu acho que o investimento em REIT, olha que interessante, hoje, olhando 2, 3 anos para frente, eu acho que o meu stock picking de REIT, ele vai dar pelo menos 10% ao ano, sem o risco cambial, porque a moeda. O meu portfólio de fundos imobiliários aqui no Brasil, eu também acho que vai dar pelo menos 10% ao ano. Então, eu estou com o grosso, a maioria alocada em REIT, uma pitadinha de Brasil, só com aquilo que a gente acha que está muito barato. Dei o exemplo aí do TEPP11, que é um dos que a gente aloca, posso citar outros depois se quiser, mas fica um combinado bacana, sem exposição cambial. É um fundo redeado. Agora, é um fundo para investidor qualificado, Arthur, porque um fundo que investidor qualificado é aquele investidor que tem pelo menos R$1 milhão investidos, né? Não no fundo, no mercado como um todo. Um fundo para você poder investir pelo menos 2/3 no exterior, a CVM exige que seja um fundo para investidor qualificado. Mas é uma solução muito interessante de ver acontecer. Assim, o mercado está muito dinâmico, né? Tá super agitado e a gente vê fundos nascendo aqui no Brasil com estratégias mais específicas e essa ideia de já trazer uma estratégia global, ainda que não seja exatamente com fundo imobiliário, eu também achei muito interessante. Outras virão, com certeza, outras casas vão trazer e quem sabe também via FOF. Eu gostaria de ver FOF podendo investir em BDRs e com isso aumentar a diversificação e chegar a outros segmentos. Imagina se eu pudesse hoje, vou dar um exemplo, eu adoraria comprar um REIT que chama-se Empire State Building, aquele prédio, talvez dos 2 ou 3 mais famosos de Nova York. Hoje a gente compra um portfólio são 14 prédios que tem dentro desse REIT, mas o Empire State é o principal. O metro quadrado disso hoje é mais barato do que comprar um prédio AAA aqui na Faria Lima. Então, eu acho bem mais barato. Então, se eu puder, através do nosso FOF, comprar o Empire State e travar a moeda, eu estou trazendo um retorno esperado melhor, o risco-retorno, eu acho melhor do que eu consigo fazer hoje no Brasil. Então,
Acho que é essa adaptação da regulação que a gente deve ter um dia, tomara que a gente tenha, para poder levar isso para o público em geral. Então, e por que acontece isso? A gente sabe, por noticiário, que Nova York deu uma esvaziada, tá todo mundo com medo também do home office, seja aqui, seja lá. Então, eu queria entender por que está barato Nova York e aproveitar como uma última pergunta para saber a sua opinião sobre a questão do home office, que ainda tem gente preocupada com o segmento de escritórios por causa de um home office que poderia se estender. Especificamente do Empire State, o setor de escritórios lá fora tem essa preocupação enorme com, eles não chamam de home office, eles chamam de work from home, ou from anywhere, né? Então, você não vai precisar ir para o escritório, você vai trabalhar de qualquer lugar. Acho que é um tremendo exagero e não é essa a nossa opinião. O Empire State, especificamente, ele tem um componente da renda dele muito importante que vem do observatório, que a gente pode subir lá na cobertura e a cidade. Enquanto a gente vive as restrições de circulação, distanciamento por causa do Covid, é natural que a receita dessa empresa, desse REIT, desse fundo imobiliário caia. Mas a gente entende que é algo momentâneo e que hoje a gente tem uma oportunidade de comprar isso num preço super barato. E como eu falei antes, a gente é um caçador de tijolo barato, muito mais do que um pagador de dividendo bonitinho todo mês. Ainda mais nesse fundo, que eu não distribuo dividendo, vamos em mão de tijolo barato. Home office. Arthur, eu faço uma ressalva assim antes. Antes de olhar o impacto no mercado de escritórios, eu quero falar uma palavra sobre o mercado de escritórios em São Paulo. Certo. A gente vive um momento com muito pouca oferta de escritórios em São Paulo. Então, de 2015, 16 até 2020, o Brasil teve em crise. Mesmo quando não estava em crise, tipicamente a recessão cresceu 1%. Os incorporadores não tinham dinheiro para construir novos prédios, eles resolveram um pepino muito nos últimos vários anos. E a gente entrou na Covid com um Brasil crescente, a vacância nas melhores regiões na casa de 5%, o preço do aluguel explodindo de subir, e veio a Covid. Vem a Covid e a gente fala o seguinte, tem novos prédios vindo nos próximos anos? Quase nada, muito pouco. E a crise afeta? Afeta. As empresas, a maior parte delas encolhem e elas devem devolver um pouco do escritório. A vacância vai subir de 5% para 20%? Não vai. Não vai. Não vai porque, na nossa opinião, o home office não é sustentável na enorme maioria dos casos. Agora, a crise ensinou as pessoas que trabalhar de casa funciona e que a flexibilidade é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Mas não é suficiente por todos os aspectos negativos de você trabalhar de casa todo dia. A gente não acha que esse é um impacto significativo. Todas as renegociações de aluguel que eu tive acesso na Faria Lima, na Vila Olímpia, na Paulista, nenhuma delas teve redução de preço no meio da Covid. Nenhuma delas. Eu sei, estava no relatório do último mês do HGPO, antigo HGJH, ali na rua. Renovou o preço de aluguel acima de R$200 o metro quadrado. Caramba. Assim, o Birman 32, que é aquele prédio que está ficando pronto na esquina do Poldo com a Faria Lima. O prédio está sendo entregue agora, 70% alugado. E para quem? O maior inquilino já é o Facebook. Pô, uma empresa que falou que ia adotar o home office. Que falou que ia adotar. Então, o que eu acho que aí jornalista, fazer um comentário generalizando um pouco, mas as matérias parece que gosta de sangue, né? Você quer ver sangue, você quer falar aquela coisa que chama a atenção. A empresa, quando fala assim, você pode trabalhar de casa até o final do ano, ela não está falando do que ela vai fazer home office para sempre. Ela não pode. Ela não tem opção. Porque se voltar todo mundo para o escritório, você vai estar desrespeitando o distanciamento, que é... A gente vai precisar dessas adaptações no escritório. Então, a gente é compradaço em escritórios. Por quê? Porque a oferta é muito baixa
e porque o preço deles em bolsa, até hoje, muitos deles estão abaixo do custo de reposição. Só por isso. Se o preço tivesse... se o TEP não tivesse a R$ 11.500 o metro, tivesse a 14, 15 mil, a gente estaria vendendo. Mas a cota não estaria 92, estaria 110, né? Mercado e negócios, né? Bom, Ricardo, infelizmente eu preciso encerrar por causa do horário. Tenho até que me desculpar porque eu me empolguei aqui com as perguntas e ocupei muito tempo de que a gente poderia bater papo. Mas com isso já fica um convite para você voltar e eu espero que na volta já seja aqui do meu lado na bancada. Vai ser um prazer, Arthur. Sempre bom conversar com você, sempre um papo com muito conteúdo, qualidade. Conta comigo, com a RBR. Todo mundo gosta muito de bater papo aí. Então, convida a gente sempre que você quiser. Obrigado, um abraço para você. Para você, então, encerrando o Fiz em Exame dessa semana, sextou, já dá para ficar mais tranquilo, pensar no final de semana. Curta muito bem o seu final de semana. Eu te espero na próxima sexta-feira. Um grande abraço para você.